Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Adoro Gente que Desmaia. Eu sou Débora Lucas. Eu sou Luana Ferreira. Eu sou Michele César. Nós somos terapeutas transpessoais e hoje é mais um episódio super especial da série de saúde mental. Quem está nos acompanhando, né, pessoal, nós decidimos falar um pouquinho, né, sobre esse tema, inicialmente motivadas pela campanha, né, do Janeiro Branco. E aí, há uns 2 episódios atrás, a gente explicou sobre a campanha, introduzimos também as outras campanhas, né, que abordam de alguma maneira esse tema. E hoje, né, nós temos um convidado muito especial, e seguindo nesse tema, a gente gostaria de trazer a questão que nós já tocamos, né, mas vamos conversar hoje com um psiquiatra, falando sobre a medicalização da vida, que seria o processo de transformar questões não médicas em problemas médicos, né? E aí, o que a gente introduziu isso aqui, né, nas nossas conversas? A nossa existência, né, nós como seres humanos, nós somos seres diversos, plurais, e estamos aí nessa vida. Então, na nossa vida, a gente vai ter desafios, teremos perdas, teremos várias questões desafiadoras. E essa questão da medicalização traz para nós essa reflexão, né, do quanto que a gente, com recursos, né, da modernidade, da contemporaneidade, nós temos evitado nos permitir viver certos processos que são da existência e, às vezes, introduzindo aí o discurso médico, seja através, né, de consultas, de medicações, de normalizações, para lidar com questões existenciais, né, onde cada um vai ter aí o seu modo de lidar e o seu modo de perceber, né. Relacionada à medicalização, né, uma das questões, né, que a gente coloca aí como conceito, não é a nossa intenção aprofundar, né, em conceitos, mas só para a gente ter uma noção, né, Foucault, né, coloca o conceito de biopoder, né, que seria um mecanismo para um controle diferente do disciplinar. Em vez de eu ter um controle ali disciplinar, né, panóptico, eu crio uma forma mais sutil de controlar, né, de produzir corpos economicamente ativos e politicamente dóceis, né? Como que isso é introduzido na nossa cultura? Né? Por meio de políticas públicas, por meio de campanha, a indústria farmacêutica introduz isso, então nós vamos popularizando um discurso, às vezes biológico, né? E isso vai, né, nos controlando, vai controlando a nossa forma de viver, né? É interessante a gente colocar que o biopoder, né, ele surge também junto com a ideia de norma, né? Então, o normal seria aquilo que a gente observa com mais frequência, e não necessariamente esse normal abrange a totalidade da nossa existência, né? Então, essa normalidade, ela tem um caráter muito funcional, né? Então, a gente acaba considerando patológico aquilo que é disfuncional. E isso introduz para nós um conceito de normal muito associado ao contexto social, ao momento sócio-histórico que a gente está vivendo, né? E a gente acaba desconsiderando o sofrimento daquele sujeito que está ali na nossa frente. E acaba avaliando esse sofrimento muito balizado, né, nessas normas e no que é disfuncional ou não. E muito importante para falarmos e desmistificarmos o tema da psiquiatria também é trazer e enriquecer o repertório dos terapeutas, já que dentro da nossa formação e o que conhecemos de saúde mental não engloba, obviamente, os assuntos da psiquiatria, e nós precisamos conhecer e aumentar o nosso repertório, desmistificando e humanizando isso o quanto pudermos, para que a gente se lembre que todos os processos de facilitação e de tratamento são pessoais e intransferíveis, e como a Mi colocou, a gente tem que estar com um olhar centrado no bem-estar e na saúde, de maneiras muito disruptivas até então, porque dentro do nosso espectro, né, de sociedade, há pouquíssimo tempo, todos esses assuntos eram olhados, enxergados, e os tratamentos feitos de forma completamente diferente do que hoje nós temos recursos cada vez mais disponíveis. Quando, né, eu conheci o Enio
formação, né, a Secretaria de Saúde, a Secretaria do Estado de Saúde proporcionou aos profissionais do SUS uma formação, e o Enio foi um dos palestrantes. E aí ele contou uma história em que ele acompanhou um usuário, né? A gente que trabalha no SUS, a gente chama o paciente ou o cliente de usuário, né? Porque eles são usuários do serviço. E às vezes quem não tem familiaridade, né, acha estranho esse termo, mas eu vou usar nesse sentido. Ele acompanhou, né, um usuário, eu gosto de falar paciente, mas enfim, num processo de reencontrar a família. E aí ele descreveu esse acompanhamento, sabe? E o que mais foi marcante para mim, que ele levou lá, o paciente encontrou a família, despediu dele, todo tranquilo, e ele ficou super sensibilizado, e chorou, e ficou muito tocado com isso. Isso para mim foi algo tão sensacional, porque eu já era psicóloga, se não me engano, isso foi em 2019, e eu nunca tinha ouvido um profissional de saúde mental falar que tinha chorado acompanhando uma pessoa. E eu já tinha chorado várias vezes, e eu me achava psicóloga mais biruta, desorientada, porque a gente aprende que a gente tem que, né, sustentar ali uma relação e tal. Então, eu me achava muito inadequada por me emocionar com as pessoas que eu atendia. E quando o Enio trouxe isso, assim, foi tão... Eu falei, nossa, isso existe, é possível, né? Não tem nada de errado comigo. A gente está falando de pessoas e são pessoas. Então, quando a gente pensou em falar sobre saúde mental, eu lembrei muito dessa história, eu lembro até hoje. E então, o convite ao Enio veio muito motivado por essa história, sabe, Enio? Então, eu entendo que... né, não sei se você ainda faz esse trabalho, mas o trabalho de acompanhante terapêutico, eu tive um orientador, né, que atuou com a Anísio da Silveira, então isso foi muito presente na minha formação, e eu vejo poucos profissionais, né, eu não tenho muito contato com profissionais que fazem esse trabalho, e ver, né, um médico fazendo esse trabalho no SUS, assim, para mim foi sensacional. Então, apresentei o Enio na minha perspectiva e, né, gostaria que você se apresentasse aí para nós. Bom dia, Michele, Débora, Luana. Bom dia a todos que estão aqui nessa manhã escutando esse bate-papo, né? Então, é um prazer poder ser tão bem apresentado assim por você. Já me traz uma responsabilidade grande de dizer o que eu quero dizer ou o que eu dou conta de dizer sobre esse assunto, né? Meu nome é Enio Rodrigues, eu tenho 57 anos, eu sou de Coromandel, uma cidadezinha do Alto Paranaíba, perto do Rio Paranaíba. E aí eu venho de uma cidade assim, muito marcada pelo café, pelo uso de álcool, pela música sertaneja, pelo frango caipira, pela cachaça e pelo garimpo. Então, e pelos esportes. Então, isso é engraçado. Essa apresentação, acho que ela já traz para mim alguma questão lá na frente que pode explicar um pouquinho dessa posição, né, que eu tenho frente à psiquiatria e saúde mental, né? Desde o início, eu sempre quis ser ator de teatro, engraçado, de menino. E aí eu fui fazer... mas a minha família tem um monte de médico, e aí, sim, sempre crescia sentado nisso também. Mas eu posso, então, ser médico e artista, ou artista e médico, e vice-versa? Eu posso, né? Mas aí eu fui concluindo isso ao longo da vida, né? E aí, quando eu fiz medicina, e a psiquiatria me chamou, né? Esse chamado, assim, foi muito, eu acho, que por esse viés familiar. A gente é o que é pelas nossas histórias, não é isso? Então, tem um viés familiar, né, de loucura, tem uma arte familiar que me determina como pessoa, e não como médico em si, né? E aí, depois que eu fui fazer residência em psiquiatria, eu fiz no IPSENG, a residência em psiquiatria,
E logo em seguida comecei a trabalhar, até antes de terminar a residência, em Betim, onde eu trabalho até hoje, desde 96, que eu estou na rede de saúde mental de Betim. Eu fui psiquiatra de inserção central, 24 horas, estou psiquiatra no CAPS-AD, álcool e outras drogas, de forma que eu estou lá até hoje e sou professor de uma residência em psiquiatria em Betim e sou professor de medicina, de saúde mental, da Faculdade Unifenas, em Belo Horizonte, que eu estou desde 2009. Então, de forma que eu estou imerso nessa questão de como praticar a psiquiatria e como ensiná-la a outras pessoas, né? Por acaso, agora, eu estou num processo de ensino-aprendizagem ao médico. Hoje, recentemente, eu fiquei contente com isso. Peguei meu DRT de ator, depois de, ao longo de anos e anos, quer dizer, eu nunca fiz uma formação acadêmica de teatro, mas ao longo desses anos todos eu nunca deixei o teatro e fui fazendo cursos aqui, cursos ali, em Belo Horizonte. Quando eu saía fora, eu colado no teatro, fiz Cineorto, fiz SESI Minas, Teatro da Maçonaria, até encontrar a Rita Clemente, que é uma diretora de teatro em Belo Horizonte, e eu reuni todo esse processo assim. Falei, agora eu vou dar entrada no meu título, porque eu quero ser ator profissional. Então, eu estou meio que caminhando para uma certa aposentadoria desse vínculo efetivo, e é isso. Esse sou eu, um pouco de mim. Um pouco de mim. Nossa, é muito legal. Adorei a sua apresentação e é muito interessante, já estendendo o assunto humanização para o que é ser humano, como a gente se toca e se conecta e se vincula diferente com alguém que realmente se apresenta como é, porque nós não fomos condicionados dessa forma, né? Principalmente quando a gente fala do profissional, assim, normalmente nós nos apresentamos falando o quanto produzimos e como nós servimos a nível de produção. E na sua fala ficou claro o quanto você, juntando com a fala da minha, ao te apresentar, você vive isso na sua vida também, o que é maravilhoso. E tem tudo a ver com o que a gente quer despertar em nós, cada vez mais, e com todos os nossos ouvintes, todos os desmaiantes que temos aqui. Essa coisa que você fala, assim, de acompanhante terapêutico, né, que eu sempre acompanhei a loucura desde criança, entendeu? Em casa, no mundo, em casa, os parentes na rua e tal, enfim. E aí, quando eu entrei na psiquiatria, terminando a residência, eu quis conhecer os serviços de saúde mental abertos que tinha no Brasil. Então, eu fui a São Paulo, Rio, Salvador, aqui em algumas cidades no interior de Minas, aqui ao lado de Belo Horizonte. E em São Paulo eu conheci uma equipe de acompanhantes terapêuticos. Eu falei, mas é muito próximo do que eu faço, deixa eu entender isso aí. Então, hoje, eu atendo as pessoas em nível de... Eu não tenho um consultório formal, eu atendo elas onde for possível. Estou com elas onde é possível, na casa delas, na rua, no mercado, no café, ou até aqui na minha casa, no meu ateliê, onde é possível, e não num lugar formalizado como lugar de atendimento, assim. Ô, Enio, eu vou aproveitar a sua apresentação e agora essa sua fala para te contar que o último livro que eu li, ele fala sobre a loucura e a arte. Ele é um livro que chama O Perigo de Estar Lúcida. A autora é Rosa Monteiro. Eu estou com ele aqui, depois eu vou mostrar para todo mundo, mas você falou uma coisa que tem até uma frase representada no livro, é que ela fala o seguinte, que a vida, quando ela tem muitas restrições à normalidade culturalmente imposta, né? Quer dizer, a gente tem desafios em se enquadrar nessa normalidade que a gente acha que é a vigente, padrão, etc., que nós somos impostos a estar
ou somos condicionados, isso pode trazer uma carga criativa muito grande. E aí, essa autora ela fez um compilado de vários artistas, atores, atrizes, escritores, pintores, pintoras, e como que esse sufocamento, essa palavra eu estou, né, assim, usando, apropriando, assim, esse sufocamento era traduzido numa carga artística muito favorável para a pessoa. Então, tem uma coisa aqui que ela fala assim, ó, que acontecia com atores e atrizes, que é a possibilidade de que sejamos, ela se inclui, pessoas mais dissociadas que a média, ou seja, que tendem a romper com a normose, né? Que sejamos mais dissociadas que a média, ou pelo menos mais conscientes da nossa dissociação. Então, te ouvindo e lembrando um pouco desse livro, você acha que a sua veia artística e esse contato, né, que você falou que tem, você falou, tem uma arte familiar que me caracteriza como pessoa, e depois você fala que acompanhou a loucura desde criança. Você acha que esses dois universos te colocaram nesse lugar que a Michelle reconhece como disruptivo dentro da psiquiatria, e que traz tantas oportunidades para quem é atendido, ou aconselhado, ou passa pela sua vivência profissional? Você acha que esses dois universos te ajudaram nisso? Olha, eu acho, Luana, que esse encontro com o disruptivo, ele não acontece na universidade, ele pode acontecer na universidade, ele pode acontecer na experiência de formado, né? Mas eu acredito, que aí eu posso falar por mim, né? Então, que ele aconteceu antes. As minhas militâncias de vida, de mundo, elas aconteceram na forma com que a minha família me permitiu entrar nesse mundo, né? Vem daí, mais ainda, quer dizer, eu tinha outras militâncias na vida que, por exemplo, a minha mãe dizia assim, hospital psiquiátrico é lugar de morte. Ora, mas como assim? A minha mãe tinha famílias dela que já tinham morrido em hospital psiquiátrico, e ela dizia, um dos meus irmãos dizia, não que interne ele. Eu era adolescente, porque o hospital psiquiátrico é lugar de morte. E eu fazendo cirquinho, teatro, Pluto Fantasminha e tal, etc., fazendo esse tipo de coisa e escutando, o hospital psiquiátrico é lugar de morte. Eu levei isso, eu estou marcado por isso, assim, né? Então, acho que é um processo plural, Luana. Eu acho que ele não está na vida só, mas eu aposto que ele está mais na vida do que na formação, estricto senso, de alguma coisa. Mas eu preciso entender que se a pessoa não teve isso na vida, na história de vida dela, que ela pode pensar isso e vivenciar esse disruptivo a partir do que lhe incomoda hoje no mundo e como que ela se posiciona. Eu fico pensando que essa coisa da norma, né, assim, dizem que eu sou um psiquiatra fora da curva. acho interessante, mas fora da curva. Aí eu pus que o Dejour é um psiquiatra francês que eu amo, assim, ele fala, olha, para o desvio da norma, né, a inteligência rusé, a inteligência curva. A inteligência curva, ela se dá no momento em que eu estou lidando com a norma como uma oportunidade também, e não como uma coisa em que eu vou lidar com a norma sem a risca. Eu sou prescritivo. Olha, eu acho que quem lida muito com a norma nesse ponto tem pouca reserva de alternativa para fazer diferente a mesma coisa. Quer dizer, quando eu tenho formas diferentes de fazer a mesma coisa, eu não me agarro na norma como uma direção absurda, né? E aí eu digo isso, a norma que a loucura enfrenta no mundo, a norma desses serviços de saúde, que, por mais abertos que são muito normativos também, né? Então, eu gosto muito dessa conversa porque ela me instiga, é a partir da norma. Eu não tenho medo da norma, entende?
eu só transgrido ela muitas vezes. Assim. E para transgredi-la com maturidade e com responsabilidade, eu preciso recorrer aos saberes acadêmicos, eu preciso recorrer aos saberes investidos, saber que não é na academia, que está em outro lugar, que está na vivência de mundo, que está na experiência. Então, lidar, e preciso de um certo desconforto, gosto muito dessa palavra, desconforto intelectual, desconforto epistemológico, que quer fazer psiquiatria conversar com gente doida, entendeu? Porque a psiquiatria por si só, olha, gente, é um campo do conhecimento que, para mim, ele é híbrido. Híbrido. Ele nem é natural, nem é humano, ele é as duas coisas. Então, há psiquiatras de todo jeito que vai lidar com esse hibridismo, com essa norma, né? Então, eu entendo que passa pela bio, mas não para jamais por aí. Né? Tem o psi, tem o social, tem o cultural, tem o político, tem o econômico, tem o artístico, etc, etc. Então, eu viajo por aí. Né? Talvez seja aí o meu fora da curva, porque eu não me deixo, não consigo me caber em algum lugar. Entende? Então, eu fico inquieto com isso, né? E vou nessa transformação. Assim. Uma outra coisa, você está me provocando, né? É para eu falar, então eu vou falar. Sabe essa coisa de... George Canguilhem fala uma coisa, o filósofo, né, médico e filósofo, que escreveu Normal e Patológico, saúde não é ausência de doença. Ele parte daí. Se saúde não é ausência de doença, o que é saúde e o que é doença? O que é normal e o que é patológico? Nem tudo que é patológico é anormal e vice-versa. E ele, como um grande epistemólogo do conceito, ele também é filósofo da vida. Aí ele vai dizer assim, da mesma forma que saúde não é ausência de doença, uma boa relação interpessoal não pode ser sem conflito. Então, eu leio isso, já li esse livro várias vezes, e ele fez muito parte do meu doutorado, assim, que me faz pensar assim, como que eu entro nos campos de prática em saúde mental? Eu entro do ponto de vista da especificidade, da especialidade, ou eu entro do ponto de vista da atividade? Muda tudo. O que é atividade? Né? O Jorge Canguilhem fala isso, as clínicas do trabalho fala isso, o teatro fala isso, o teatro super me ajuda, que é um assunto que a gente pode conversar. O que quer dizer entrar do ponto de vista da atividade? Né? Eu vou te falar, eu estou entrando lá no meu serviço, lá no CAPS-AD, e entro e falo, olha, eu sou psiquiatra de plantão. Vai. É uma forma, né? Aí eu entro de outra forma. Olha, eu estou aqui, o que a gente precisa fazer? O que tem aí para fazer? O que está acontecendo? Alguém pulou o muro? Alguém está fazendo arte? Alguém precisa ser levado lá no Maranhão ou lá em Palmas, no avião, ou sei lá como? Alguém precisa ir fazer um exame? Alguém precisa ir na padaria comer? Como é que é isso? O que está acontecendo? Não, alguém precisa ser contido no leito. Ou alguém precisa de uma escuta. Tem tanta coisa. Então, quando você entra do ponto de vista da atividade, e atividade não é só o que se faz aqui agora. Atividade é o que eu sonho em fazer, que eu deixo de fazer, que eu fracasso em fazer, que eu quero fazer, mas não consigo, ou que eu faço para não fazer o que precisa ser feito. Então, isso abre. Agora eu posso dizer, mas eu também sou psiquiatra. E quando eu entro do ponto de vista da atividade e que eu encontro com esse eu também sou psiquiatra, eu posso ajudar, também sendo psiquiatra. Está claro isso para vocês? Está claro e está lindo. Podem ir, meninas. Vamos lá. Estou falando, estou assim, ó, associação livre aqui. Ótimo. Desse lugar disruptivo, né?
nessa lógica de transgredir mesmo a norma, você trabalha com formação de médicos, né? Então, você está inserido aí em instituições. Como que você percebe isso? E aí, assim, eu queria saber do desafio pessoal, sabe? De estar nesse lugar, porque, né, para mim, né, é desafiador, às vezes. A gente tem ali essa semente, esse desconforto, mas isso exige de nós, às vezes, não sei, um centramento, eu coloco assim, um alinhamento de propósito. Não, é isso, isso é o certo, isso é o que... né? Exato. Como que você vê isso e quais estratégias assim que você usa no seu dia a dia para estar nesse lugar, né? Porque isso mobiliza muitas coisas, eu imagino que agradáveis e desagradáveis também. É uma boa pergunta, porque a gente precisa cuidar da formação, né? A experiência, ela é formadora. E esses meninos e meninas que chegam do curso para o curso de medicina, eles chegam muito, a maioria, né? Chega muito sem experiência de mundo, de vida em si. Ou eles trazem uma visão de mundo, essa que a gente está vendo hoje, né? Porque eu venho de uma geração, eu acho que eu estou numa geração assim que antigamente eu não tinha celular há 30 anos atrás, não vivi essa globalização na minha adolescência, juventude e tal. Ela veio avassaladoramente e agora eu estou vivendo com ela, né? Então, se eu vivi as duas gerações, é um conflito imenso, entende? Mas aí eu volto e falo assim, qual é a contribuição que eu posso dar e como, né? Primeiro, armando arapucas para as pessoas caírem, você entende? Assim, para eu analisar, depois deixá-las voarem novamente, assim, como é que eu crio essas arapucas, né? Assim, rodas de conversa com estudantes de medicina, perguntar para eles sobre a vida, perguntar sobre a mãe, sobre o pai, sobre as vivências de mundo. Foge um pouco dessa questão do conteudismo para cair em vários conteúdos, em várias coisas que a gente precisa ajudá-los a amadurecer um pouco, contando experiências, já que eles ainda não entraram, então. Uma outra coisa, assim, com a saúde mental, a gente tem na Unifenas um exemplo, assim. Na Unifenas a gente leva os alunos. A gente fez uma reforma curricular em saúde mental pensando nisso. Você está me dizendo, assim, que promover o encontro do estudante de medicina com a loucura lá no centro de convivência, lá no centro de arte, que lá se fala do que quiser, mas lá não é para falar só de doença, de jeito nenhum. Então, os alunos começam a entender os processos de saúde e loucura lá na base que a Lise deu para a gente, né? Assim, na arte. Então, o aluno constrói narrativas com um sujeito enlouquecendo ou enlouquecido que vai e volta, né? E eu pergunto para eles, olha, aqui no centro, a única proibição é não perguntar o que ele tem. O que você tem? Não. Quem é você? Entendeu? Então, isso já muda epistemologicamente. Não pode falar do que o sujeito, lá, o cliente, o usuário, quiser dizer. Essa inversão epistemológica, que eu acho que, para tratar da sua pergunta, pedagogia, para mim, é inverter a epistemologia. Como é que a gente inverte epistemologias? Provocando desconfortos, provocando conflitos onde já existe, para ver se o sujeito desvia do conflito e assume outros conflitos em si. Aí ele vai amadurecendo nisso, né? Ao longo dos anos do curso de medicina, quer dizer, esse momento da arte, o momento do ambulatório, de como que nós, profissionais que já temos uma carreira um pouco, como é que a gente estabelece uma relação com o outro? É por uma anamnese formal ou por uma história de vida? Como conversar com alguém? Eu acho que essa turma que está chegando, eles têm dificuldade nisso. E lá no final do curso de medicina, agora você precisa ver o louco em crise. Onde ele se trata para não ir para o hospício?
ou para o hospital psiquiátrico, que o hospital psiquiátrico é lugar de morte, segundo minha mãe, né? Então, e aí eu vou levá-la para o Sersan, para o CAPES e tal, esses alunos. É um projeto pedagógico que a gente faz no campo da medicina, né? Para ver se essa turma chega lá na frente um pouco desmedicalizados e desmedicamentados, né? São fenômenos próximos e distintos um pouco, né? Assim, e aí, no campo agora, depois que forma-se médico, né? E vai, agora eu escolhi a psiquiatria. Ah, que bom, que legal que você escolheu a psiquiatria, me agrada. Vamos para frente. Onde você vai fazer uma residência? Entende? Uma residência que quer tratar desse problema desde o início, que quer provocar rupturas epistemológicas e outras criações epistêmicas. Então, a gente precisa chamar esses médicos para o meio aberto, né? E criar ali, continuar provocando o encontro do médico, agora residente em psiquiatria, com a loucura. Como provocar esse encontro? Tem estratégias, entende? Tem pedagogias, que não é só a anamnese médico-centrada, não. Tem várias coisas. Vamos fazer um mapa corporal, vamos estudar histórias de vida, vamos estudar a psicopatologia, vamos estudar outra coisa, vamos ler outras coisas também, que abre, né, o escopo epistemológico, né? Quando eu fiz o doutorado, eu fiz uma parte no Brasil, outra em Paris, e isso eu aprendi várias pedagogias, assim, inclusive teatrais, de como encenar uma cena, fazer uma cena do acolhimento. E eu, psicossociólogo, estou analisando você fazer esta cena teatral, né? Então, tudo está ali inserido. É por aí que eu faço. Enio, nessa sua abordagem de abertura, que você falou agora de abertura, eu até notei aqui, epistemológica, vou chamar mais de inclusiva, né? Que você traz outras ferramentas para além daquelas que existe uma tradição, vou chamar assim. No atendimento ao outro, quando você traz essa abordagem diferenciada, você percebe, às vezes, talvez que exista mais uma dificuldade da pessoa lidar com aquilo que a Michelle estava falando no início, né? Das questões de sofrimento, do desconforto emocional, que não necessariamente exista uma patologia, mas que a pessoa esteja tendo dificuldade de passar por um processo que às vezes pode ser benéfico, inclusive, né, a médio prazo, enfim, e direcioná-la para talvez uma outra abordagem, porque existe de fato, né, os neurotransmissores desregulados, que precisa talvez entrar com medicamento, a loucura mesmo, como você disse, e existem pessoas que cada vez mais, a gente falou disso num episódio, assim, dos indicadores absurdos, reais e absurdos de ansiedade, de pânico, enfim, e que talvez a pessoa precisaria muito mais de um acolhimento, que é isso que você está propondo como psiquiatra, para um direcionamento diferente, talvez, do que só a medicalização. Então, essa sua abordagem, resumindo essa pergunta, a sua abordagem, ela tem identificado isso, que talvez as pessoas estejam confundindo um pouco o que é para firmar o toco e mudar a postura de vida, encarar de forma diferente, ou de fato a gente está vendo o aumento de patologias dentro da psiquiatria? Olha só, eu acho que a gente está vivendo aí como essa coisa da cada dia que passa um celular novo, cada dia que passa um remédio novo, né? Assim, essa tecnologia farmacêutica é a mesma tecnologia da informação, né? Assim, do celular, da televisão, etc. Tal, cada dia ultrapassa, né? Isso ampliou, eu penso, essa coisa, ampliou a patologização do ser humano, né? Ampliou o espectro de diagnósticos, né? Assim, por exemplo, sem fazer banalização, mas assim, uma crítica, sem fazer uma crítica negativa, quero dizer, os diagnósticos de TDAH, assim, principalmente, né? Hoje quase todo mundo tem TDAH, né? Porque
a gente vive uma crise da informação. As informações todas passam na frente da gente. O celular a gente abre, né, assim, com o dedinho, né, e passa, né, para frente. E é uma avalanche de informações, né? E acaba que reduzidas, né? Ali no meio se reduz o sofrimento da pessoa, né? Banaliza às vezes, ou medicaliza, começa a medicalizar ali, nessa avalanche de informações. E aí, agora tem o remédio para esta avalanche de informações que me desfocou, né? Então, eu tenho espectro autista leve, moderado e grave, eu tenho TDAH leve, moderado e grave. Olha, gente, é algum problema ter um déficit de atenção leve? Você pode viver estragado com o déficit de atenção leve o resto da vida, por exemplo. E não necessariamente você precisa de um remédio para curar isso, não é? Então, aí, como se a pessoa quisesse assim, achei meu diagnóstico, é déficit de atenção leve. E agora? O que você vai fazer com isso que você achou? Entendeu? Quer dizer, e nós, psiquiatras, corremos o risco de assinar embaixo disso, sabe como? De sustentar esta coisa, de patologizar essa coisa que é uma inversão de coisa, uma coisa que é produzida no social, a psiquiatria pega isso e transforma isso num substrato biomédico, por exemplo, e dá um diagnóstico e um remédio. Então, como é que a gente vai ajudar essas pessoas a fazer uma inversão, a inverter valores? Entendeu? É uma crítica que eu faço, assim, que a psiquiatria até hoje, eu falo com os meus alunos, lá vem a crítica, lá vem, vou abrir com a crítica, nós vamos construir formas de explicar. Eu digo assim, a psiquiatria até hoje, ela tende a responder de forma confortável e tradicional para questões impossíveis e insuportáveis. É uma tradição dela fazer isso. Agora, quer dizer, epistemologicamente, ela chegou neste lugar. Agora, como fazer isso? Como romper com isso? Ué, então, eu preciso propor inversões epistêmicas, inversões epistemológicas, que a gente esbarra em injustiças epistemológicas, como que esses saberes que não são científicos não valem nada, e eu acho que isso é uma defesa que eu faço a favor dos saberes investidos, entende? Do engajamento, das militâncias, da produção de saber que não está escrito em nenhum lugar e que transforma, a meu ver, muito mais com isso que está superescrito nos protocolos de adoecimento, né? Então, como desfocar a doença? Aí que está a questão, porque o estudante ou o médico novo não foi ensinado a ele desfocar a doença. E agora a gente quer um médico desfocado, poxa. Como assim, meu Jesus Cristo? Entende? Quer dizer, olha, se o mundo centralizou a medicina, os saberes centralizou a medicina, dentro da medicina localizaram o psiquiatra para dizer do normal e patológico, né? E agora, como é que a gente rompe com isso? Então, é uma questão muito, muito, muito importante da gente parar hoje, nesse momento tão veloz das coisas, para voltar a refletir sobre isso, né? Eu fico pensando assim, situar-se nessa interseção prescrito e real. Por exemplo, você não está diante de uma pessoa que eu quero saber o diagnóstico dela, em si, não. Eu quero construir um romance com esta pessoa, uma história de amor com esta pessoa. E eu acho que é resgatar o método clínico, sabe? Acho que nós, no que diz respeito a mim como profissional da saúde mental, eu sou trabalhador, eu não sou médico, ponto, né? Final, e psiquiatra, ponto. Eu sou trabalhador da saúde mental. Então, situar nessa interseção prescrito e real, abrir campos epistêmicos, instituir conflito, promover formas diferentes de conversar com a pessoa. Eu falo com os meus residentes assim, o que você está enxergando? Quando você olha para essa pessoa, o que você enxerga?
É a forma. Primeiro, a questão que tem uma questão que vocês vão me falar, né? Assim, a religião dela, o trabalho dela, ela é casada, ela é solteira, ela é viúva, ela é gay, ela é lésbica, ela é trans, ela é o quê? Quem é esta pessoa que eu estou vendo? Eu preciso estabelecer uma conexão com esta pessoa e deixá-la falar. Então, isso é um negócio dificílimo para os médicos fazerem isso. Deixar o sujeito dizer o que ele quer dizer. Né? No meio do caminho ele delira, no meio do caminho ele desmaia, no meio do caminho ele faz um monte de coisa. E aí? Agora nós vamos tratar o que for possível, né? Então, como instituir um novo gesto? A minha tese é isso, né? A minha tese de doutorado, ela diz, se você traz essa crítica, então agora mostra as suas armas, né? De como você inverter isso. Então, o gesto profissional é uma maneira atípica de fazer diferente a mesma coisa. Então, esse insuportável, ele é insuportável para quem? Ele é insuportável para a instituição, ele é insuportável para a mãe, ele é insuportável para o supermercado aqui de frente, ele é insuportável para o CAPS-AD, para o Sersan Central, para o Sersan Leste, para o Sersan Nordeste, para o Raul Soares, por exemplo, ele é insuportável. Tem casos, que são esses casos emblemáticos, eu super gosto deles, assim, esses mais trabalhosos, sabe? Esses desmaiantes, esquisitos, assim, eu amo eles. Eles me trazem essa reflexão, né? Então, eles são insuportáveis para o campo dos saberes, para a psiquiatria enquanto campo do saber. E se eu respondo por uma vertente somente da psiquiatria, eu estou matando isso, né? Estou matando a possibilidade. Então, inverter epistemologias é desviar da norma, é compreender a norma, né? É fazer catacreses, eu acho bacana, dar uma função diferente para aquela coisa, né? Instituir catacreses na situação, instituir conflitos, ajudar o sujeito a transgredir e sustentar a transgressão, sem rotulá-la. Quer dizer, abrir com ele portas, por exemplo. Aí, nesse sentido, assim, eu estou resgatando o método clínico em saúde mental, né? Que está perdido, a meu ver. Completamente perdido. Tá? As pessoas estão se brigando uma com a outra, os trabalhadores. O foco deixou de ser o sofrimento para ser muito ali uma orientação, porque, se vocês perceberem, estou fazendo inversões epistemológicas, tá? Se vocês perceberem, a pandemia trouxe essa coisa de que agora podemos ser o que somos de fato, né? No campo da saúde, os normativos, os homofóbicos, os fascistas, os manicomiais estão dentro da política de saúde mental. Você olha do lado, quer dizer, o ideal de rompimento, o ideal de descentralização começou a ser atacado. Entendeu? Você está fazendo essa beleza que você diz que faz, né? Que é princípios da reforma, mas a reforma já acabou, tá? Então, você começa a ter denúncias, porque você está fazendo diferente a mesma coisa. E dentro de um lugar que é desejável fazer diferente a mesma coisa. Então, rompeu aquele coletivo, sabe? O coletivo instituinte de formas diferentes de fazer a mesma coisa, porque eu só faço diferente a mesma coisa quando eu estou dentro de um coletivo, onde há um gênero. Qual o gênero que está se falando aqui? Olha, nessas duas formações que eu falei, de medicina e de psiquiatria como residência. O gênero de reforma. Eu estou dentro do gênero de reforma psiquiátrica. E dentro do gênero de reforma, há normas, princípios, valores. Dentro do gênero de psiquiatria fechada, que eu vou dizer, há um gênero que
com princípios ali. E dentro desses gêneros há estilos de trabalhadores, estilos diferentes de praticar o gênero. Então, tem psiquiatras dentro do gênero fechado, muito estilosos, até o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de crença naquilo. E há psiquiatras do lado de cá, como eu, que tem estilos. Eu sou muito estiloso, então, nessa atividade. Né? Quer dizer, o meu estilo cabe no gênero aberto. É ali que eu existo. O meu jeito individual de ser existe porque ele está dentro de um coletivo. É o coletivo que me sustenta a ser diferente. Tudo bem, seu maluco, você pode levar esse sujeito lá em Palmas. Você pode levar esse sujeito lá em São Luís do Maranhão, porque você acha que você dá conta. Né? Falei, claro, nossa, super dou conta. Vivi com gente doida na minha vida, sei como é que é isso. Né? Então, o que acontece? Esse gênero está se perdendo, esse coletivo está se fragmentando com esses vieses políticos ultimamente, fragmentou os coletivos de trabalho das equipes, estão rompidos um tanto. Está grupinhos de trabalhadores. É uma crítica que eu estou fazendo. Né? Que você não vê mais uma coesão dessas equipes num coletivo fazendo movimento antimanicomial, entende? Está vendo grupinhos de pessoas atacando o fazer diferente, denunciando. Como é que a gente faz? Olha, restituir o coletivo, né? A gente precisa restituir o coletivo. Como fazer para restituir o coletivo para que esses estilosos da reforma reapareçam? Olha, eu aprendi com o Yves Clos, um psicólogo do trabalho maravilhoso na França, analista da atividade. Ele fala assim, quando o coletivo se degenera, ou quando o coletivo rompe, o gênero degrada. O coletivo rompe, o gênero se degrada, o sofrimento mental aparece. Entendeu? O sofrimento mental dos trabalhadores. Ficam grupinhos de trabalhadores ranhetando um com o outro. Então, o que eu preciso? Atacar o gênero. Atacar a reforma, mas atacar não é um ataque do bolsonarismo ou do fascista, que não estou falando desse ataque, não somos nós, da reforma psiquiátrica, interrogá-la, entendeu? Interrogá-la para continuar existindo. Olha, e aí, o que você fez, reforma? Como é que é isso? Olha, nós temos que cutucar em você, porque os coletivos estão frágeis. Quer dizer, quando você ataca o gênero, você está refazendo coletivos e restituindo o estilo de ser diferente. Então, nesse sentido, eu estou numa luta enorme. Entendeu? Eu estou em guerra, assim, para não cair no sofrimento mental, nos meus processos de trabalho, para dar conta de continuar existindo dessa forma em outros campos de formação e trabalho. Hoje eu estou assim. Eu só queria colocar, porque a fala me comove muito no sentido da impotência, né? Não é incomum, pelo menos para mim, quando a gente ouve esse sujeito que está à nossa frente com uma história tão sofrida, e aí me questionar, meu Deus, o que eu posso oferecer para essa pessoa agora? E aí o Enio trazendo essa pureza de atividade, né? Porque aí é um agir, não é uma resposta. E aí eu queria saber, Enio, né, se você se vê também nesse lugar dessa impotência e nesse lugar que você está aí em guerra, como que você cuida de você, sabe? Onde que você se reenergiza, se reorienta, porque é muito desafiador, né? Assim, a gente que está no contexto do SUS, com colegas, com reformas, contra-reformas, é uma guerra mesmo, e aí, assim, como guerrear com saúde mental é um desafio, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho aí das suas estratégias. Então, estratégias de defesa, né? O que é uma neurose que não uma estratégia de defesa? Quer dizer,
dentro dessas estratégias de defesa, né, o sintoma nosso aparece, não é isso? O sintoma da insatisfação para dizer que eu sou histérico, o sintoma do medo para dizer que eu tenho fobia, o sintoma da culpa para dizer que eu sou obsessivo compulsivo, vai por aí, né? O delírio para dizer que eu sou psicótico. Quer dizer, qual a saída, né, que eu tenho, né, para lidar com esse sofrimento? Uma coisa, o processo terapêutico, né? Assim, eu fiz um bom tempo, agora estou voltando a ele, assim, com outra perspectiva também, assim, de tentar entender a minha trajetória, o meu sintoma nesse processo todo, né? Que a gente não é sem sintoma quando a gente vai atender as pessoas. A gente precisa saber de como que a gente está lidando com o outro, né? Para não contaminá-lo mais, né? Assim, do que ele já vem, né? Então, eu caminho desembestadamente também. Sabe quando você pega uma rua e vai? Para onde? Não sei, eu preciso ir. Depois eu vejo onde eu estou indo, entende? Assim, e isso tem muito a ver com o que eu digo do agir, sabe? Assim, haja sem nada prever para transformar, entende? Primeiro você age, depois nós vamos entender, compreender o que foi feito, né? E aí eu acho que nós, trabalhadores, estamos muito nesse medo, sabe? Esse receio, ou a gente não dá conta, a gente não quer agir, a gente vê a cena e não sabe como entrar nela. Então, haja, faça, vai lá, faça. Depois a gente vai pensar como é que foi que você fez, mas essa cena precisa de circunstância, estado, ação, o teatro me ajudando, tá vendo? Circunstância, estado, ação, cena, sentido, né? Então, depois a gente vai entender caminhar, fazer ginástica, fazer esporte, cuidar de... Aqui em casa tem 3 animais, né? Tem cobra, tem tartaruga e tem cachorro. Tudo dentro das normas, assim, e uma cobrinha. E isso, assim, me ajuda, super me ajuda. Ler outros textos da literatura, construir as minhas cenas de teatro. Eu estou imerso numa constituição de teatro que é Os Males do Tabaco, que é um solo que eu estou fazendo com a Rita Clemente, que deve estrear em abril. Assim. É uma residência, né, de novos atores. Assim. Então, eu estou nesta onda hoje. Assim. Então, de forma que viajar, então, tem coisas que me ajudam, essas coisas. Amar. Nossa, ter um amor, fazer sexo, ter um amor, entendeu? Como é bom isso. A gente vai para o trabalho melhor, né, com isso tudo. E chega lá, a gente é sugado, entendeu? Tudo isso que a gente começou a querer alimentar, né, a gente é sugado, tirado o tempo inteiro. A gente sai desse serviço e é acabado. A gente precisa reconectar. Acho que essa reconexão ela é singular, entendeu? Não tem uma regra definida. Mas o que eu não posso é deixar de apresentar minhas armas. Eu preciso de parcerias para isso, né? Eu preciso explicar para o outro essa coisa diferente que eu estou fazendo, senão ela cai para mim de uma forma insuportável. Isso já aconteceu comigo. Quer dizer, você faz diferente a mesma coisa. Você caminha com a loucura de uma forma natural. Você acha saídas espontâneas para coisas complexas. De onde você tira isso? Como é que você dá conta disso? Às vezes eu venho para casa assim, insuportável, quase desmaiando, né? Tipo assim, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso dar vazão nisso, é disso que você está dizendo, né? Ele é singular. Né? Então, e uma outra coisa, assim, descentralizar, né? Essa palavra, hoje, eu acho ela assim, igual a palavra empatia, que eu tenho uma questão com ela, mas é para descentralizar. As equipes de saúde, o médico ocupou muito esse lugar central, né? Tudo na vida, não é? Esse lugar central. Da loucura, então, e Foucault
dar uma organizada nessas normas antecedentes para a gente, para dizer disso, o médico tem um lugar, mas ele continua tendo, tá? Dentro das equipes, ele continua tendo um lugar. Eu quero que esse lugar seja revisitado, ele não continuar sendo um lugar central, porque nós estamos, neste momento, nós precisamos lidar com esse desconforto, porque, por mais que os princípios da reforma da saúde para humanizar, né, precisa reformar, da reforma que é descentralização dos trabalhadores, mas os próprios processos de trabalho da equipe centralizam o médico, entende? Mesmo que ele não queira. Então, é cruel isso, quer dizer, quer-se um médico descentralizado, mas, no real, chama um médico para quase tudo. Então, quando o médico, assim, esquisito como eu, por exemplo, resolve fazer diferente, atenção. Quer dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso outro. Não, eu quero fazer uma oficina disso, eu quero passear com a loucura, eu quero fazer isso. Não, mas olha, tem 3 dias que não tem médico aqui. Ou, por exemplo, tem que fazer essas prescrições aqui, tem que isso, tem que isso. Então, a gente fica de saia justa o tempo inteiro, querendo romper com isso, mas há um movimento contrário, me parece. Então, a gente precisa buscar parcerias para enfrentar isso. Porque, para eu fazer diferente, eu tenho que conflitar. Conflitar com quem me pediu a avaliação. Avalie aí para mim. Aí eu avaliei. Agora eu vou te devolver a minha análise. Eu não vou ficar com a análise e conduzir o caso sozinho, não. Entendeu? No meu viés médico, por melhor que ele seja aberto, eu não posso ficar só com ele. Entende? Eu tenho que devolver o conflito para a equipe. Este movimento está empobrecido. A gente precisa cuidar dele. E cuidar dele, eu acho que é cuidar da saúde mental da gente. Né? Não é só tomar pílula, remédio não. Nem é só dar remédio para loucura também. Aceitar o desconforto. Isso transforma a gente. Quando você aceita a insuficiência da psiquiatria, porque ela é insuficiente para dar essa resposta, quando você entende a insuficiência dos saberes para lidar com isso, é a cena real que vai te dirigir. Deixa a cena real te dirigir, o teatro me ajudando, olha. Qual que é a circunstância? O que está acontecendo com você no momento do atendimento? O que está acontecendo com o paciente, com o usuário, com a pessoa, no momento em que você chega perto dela? É teatral, eu consigo ver beleza teatral aí. É por aí. E outra coisa, assim, essa função da referência do caso, né? O técnico de referência desses serviços, assim, quando eu estou muito dentro deles, assim, esse profissional né? Que acolhe o sujeito e constrói o caso clínico, e que vai ser a referência desse caso. Precisamos rever esse conceito, porque eu, médico psiquiatra, não sou só médico psiquiatra, eu também sou referência de casos. Né? Enquanto técnico de referência, o que eu preciso saber? Né? Para não centralizar o médico no lugar de médico, ponto final. Né? Então, o processo de descentralização não pode ser só para o médico, tem que ser para todo mundo, para todos nós. E esse é um movimento. Como é que eu vou desneutralizar uma coisa que a sociedade naturalizou como um discurso médico de saber e poder, de controle social da loucura? Como é que eu vou fazer isso? Isso é mundial, isso é do mundo, do humano, centralizar alguém para saber de mim. Né? Então, é uma luta. O que você dividiu com a gente, né, e as suas respostas, elas me inspiram e me constrangem, assim, trazendo essa necessidade do questionamento, que você também está nos inspirando, de tantas formas que eu vou tentar fazer isso caber numa pergunta só, de tudo que está borbulhando aqui. Quando a gente fala de transpessoalidade, nós falamos do movimento da consciência, de perceber que somos um coletivo regido por uma força maior, no sentido de
E eu não estou nem transcendendo aqui para divindades, muito pelo contrário, no sentido de que a soma de todas as partes, o todo é maior do que a soma de todas as partes, né? E o teatral da vida que você está trazendo é que no vínculo, não só com os usuários, os pacientes, os nossos clientes e as pessoas que, nossos amores, nossos animais, como você trouxe, nasce uma consciência maior. E eu acredito que esse grande campo de consciência maior está nos constrangendo e nos trazendo para esse processo de mais conflito, como você trouxe também, num coletivo. Então, todos nós estamos nesse ponto de inflexão, alguns mais, outros menos, para que nós saiamos desse empobrecimento de consciência de eu não saber nem quem eu sou. Ou esse empobrecimento, que também aqui chega até a ser uma consciência, além de que uma crítica, de que naturalmente, como processo de desenvolvimento da consciência humana, nós estamos saindo de uma consciência muito congelada para ir para um lugar de mais expansão, porque o vínculo se faz necessário mais uma vez, para que nós caminhemos e sobrevivamos, né? Acho que esse verbo é assim, não sei, vamos ver se é assim que eu conjugo ele. E aí, dentro disso, acredito que uma hora ou outra, aí trazendo como a transpessoalidade enxerga esse acelerar da consciência agora, que faz com que tantos profissionais que estão entrando para a medicina percebem que eles não sabem quem são, porque os usuários e os clientes, os pacientes, também não sabem quem são, porque o inconsciente coletivo é mecanicista e não sabe quem é. Então, quando a física quântica nos trouxe, por exemplo, quando Einstein contribuiu dizendo: o que podemos fazer para salvar a humanidade? Ele responde isso numa frase que é: reaprendamos a pensar porque não sabemos. Que é questionar, ir para o desconforto e sustentar e surfar no desconforto, que é o que você contribuiu grandemente, que lindamente com a gente. E aí minha pergunta dentro disso é: eu acredito que essa consciência, esse campo maior, vai acelerar cada vez mais esse desconforto, inclusive trazendo assuntos transpessoais, e aí sim de transpessoalidade, dentro dos casos, dentro dos fenômenos psíquicos, além do que a norma até hoje fez todo esse esforço, né, para fingir que não existe, e que isso vai nos levar para esse lugar de surfar, inclusive, nessa guerra que nós percebemos. Então, como indivíduos, nós fazemos um esforço para mudar o nosso individual, e eu vou para o coletivo e eu expando minhas novas ideias, e depois, como você trouxe também, nós necessariamente temos que nos contrair, voltar para os meus vínculos seguros, porque eu estou falando de vínculos aqui, somos mamíferos, né? Para nos recarregar e poder expandir de novo, e eventualmente, um dia, estamos contando com isso, para que a nossa humanidade sobreviva, nós vamos mudar o inconsciente coletivo para um lugar de mais expansão e de vínculo e do coletivo, como você trouxe. E aí a minha pergunta é: como você está percebendo esse movimento, inclusive da espiritualidade dentro dos atendimentos, dentro dos hospitais, das universidades, e essa consciência mais holística? Eu sei, e dividimos aqui, que é um momento de inflexão, então nós, para fora nós enxergamos a guerra, mas você que está trazendo esse lugar de um lugar mais conectado e mais holístico, como você percebe para onde estamos indo? Mesmo num momento muito caótico, o cenário é positivo? A Fernanda Torres tem respondido a essas perguntas para a gente lá fora. De alguma forma, ela está apresentando esse conflito da consciência, da humanização, da crítica, né? Está belíssimo. Me veio uma conexão com essa pergunta sua. Assim. Olha, o que eu acho? Eu acho que a gente já está num caos, né? A gente já está numa crise grande de falta de humanização e conscientização do que somos, do que viemos fazer. Eu sou uma coisa minúscula nesse oceano. Então, como é que eu penso isso primeiro, assim, para pensar de como que eu ajo em cima disso? Assim? Eu fico pensando que há uma diferença, né, assim, entre religiosidade, religião e espiritualidade. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender isso. Eu não sou um grande estudioso disso, tá? A religião, como essa coisa mais institucionalizada, ela é normativa, ela é mais ética nas condutas exercidas por um grupo de pessoas que
que tenham crença nesta religião e que militam ali. Então, a espiritualidade, eu penso que ela transcende isso, né? Assim, ela é muito menos, como é que eu vou dizer, normativa, muito menos institucionalizada, ela é mais conflitante nesse ponto, assim, mas ela é mais internalizada no modo como as pessoas levam a vida na espiritualidade, nas suas crenças, não é isso? Então, de um ou outro, eu acho que a gente precisa assumir isso, a gente precisa refletir sobre isso. Que campo de conexão que a gente faz para além desse real cruel que a gente vive? Entende? Como é que a gente vai plantar uma árvore, assumir uma religião? Pode ser, entende? Mas assim, que não seja essa coisa doentia, como uma coisa que eu sou isso e pronto. Eu sou isso, eu sou contra isso. No movimento da luta antimanicomial, eu fui muito assim. Sou contra isso. E é perigoso. Continuo contra, mas com outras armas, entende? Assim, então, tudo isso é importante da visão de mundo. A gente está falando de conscientização e humanização. É como que eu vejo o mundo. O que está acontecendo no mundo hoje, né? Assim, golpes, a direita, o mundo, e as pessoas se defendendo com uma religião como cura, né? Então, se a gente entende a expressão de algumas doenças, é modificada pela religiosidade da pessoa, pela crença, pela cultura. Como que ela manifesta o seu sofrimento? Está embasado em crenças que elas têm, crenças religiosas, espirituais, etc., etc. E, consequentemente, por exemplo, o sintoma pode ser, para alguém, pode ser uma manifestação espiritual. A explicação do delírio pode ser uma explicação espiritual, religiosa, uma possessão, sei lá o que e tal. E que isso, às vezes, retarda o encontro do sujeito com o mal-estar que eu estou dizendo, né? E retarda a busca por tratamento também, não é? Muitas vezes, eu acho que retarda isso. A gente vê muito aí. Aí eu não estou falando de uma religião específica. Qualquer coisa que você assume demais como discurso pode ser muito perigoso, né? Eu prefiro dizer que nós estamos influenciados, a direção de tratamento pode ser influenciada por isso, né? O pastor pode retirar o remédio do sujeito, a Igreja Católica pode fechar, botar uma grade para aqueles fiéis sujos que moram ali do lado. Aqui, perto de onde eu moro, uma igreja, no Padre Eustáquio, uma igreja que tem ali, colocaram uma grade ali de fora para os fiéis que estavam ali de fora, incomodando. Então, botou uma grade para que determinados fiéis entrem, e não aqueles fiéis sujo, preto, está ali de fora, ou desordenado, essa escória humana que diz, está aí. Pessoas como a gente, que romperam lá, estão ali, por acaso, de frente a uma igreja. Aí, olha com a grade. Entende? Quer dizer, olha que violência, é da ordem violenta do mesmo jeito que eu estou falando do discurso por aí, né? Então, e também pensar o prognóstico das coisas, né? A religiosidade, a espiritualidade ditam como é que será o futuro da humanidade, como é que é o sofrimento mental nas tribos indígenas, me causa uma questão, né? Como que eles se resolvem lá, a loucura deles? Eu super teria eu tenho uma curiosidade enorme de fazer uma imersão no meio deles para entender isso que você está dizendo, né? Como é que, senão a gente fica num ideal de como deve ser, e acho que a gente tem que pôr o pé no chão e fazer pesquisas, analisar isso, sabe, em determinados campos, para a gente ver como é que as pessoas estão lidando com o real hoje. Porque o real é esse fracasso de encontro com o real, essa contradição, esse sofrimento, que é viver o real. E como que a gente
saídas, né, que a gente acha. Freud já disse isso lá no Mal-Estar na Civilização, né, que a gente encontra o amor, a religião, né, a droga, não é isso? O trabalho, como coisas que nos ajudam. Então, quando o sujeito tem uma espiritualidade, eu acho lindo isso. Eu fico assim, sabe, curioso, porque eu acho que eu tenho essa espiritualidade, mas eu ainda não a trabalhei como tal, para ir além. Eu acho que eu estou um passo atrás disso, nem sei te dizer. Assim, eu preciso cair nesse abismo para entender mais essa seara que você está me trazendo aí. Então, eu prefiro ir lá no onde eu estou, fazer uma diferença no espaço micro onde eu estou, né? Que é tentar restituir coletivos, consciência de si, da imagem que eu estou vendo, dos dramas, das dramáticas de si, né? Por si ou outro. Como é que esses dramas são trazidos para a gente nessa cena do acolhimento e saúde mental? Então, nós precisamos abrir espaço para essas cenas virem, para esses discursos virem. Senão a gente fica, olha, contra isso, contra aquilo outro, contra aquilo outro. Não. Eu pensaria por aí. Não sei se te respondi, Débora. Super. E como é interessante, me respondeu super bem, e a percepção de tudo que você trouxe para nós que estudamos transpessoalidade, eu diria que você era transpessoal, e aí até me surpreende quando você diz que se enxerga, né? Porque não é como eu te enxergo, mas que se enxerga um passo atrás dessa transpessoalidade Vamos espiritual. conversar. Porque tudo que você falou é tudo que falamos aqui mesmo, porque a gente acaba caindo por terra todos esses títulos, né? Não defendemos religião, percebemos espiritualidade como a consciência de ser do indivíduo e de tudo que somos, e como é interessante a gente perceber que, independente de qualquer norma ou instituição, que elas existem e também cumprem o seu papel, uma hora ou outra, quando nós começamos a nos questionar, como você trouxe, e mergulhamos nos nossos abismos individuais, os coletivos e os nossos próprios conflitos individuais e coletivos também, a gente vai chegar nesse lugar de questionamento para transcender nossos dilemas, que é para onde nós vamos, independente de como dizemos sobre isso, né? Essa coisa transpessoal, quer dizer, tem o pessoal, tem o impessoal, e algo que esse transpessoal ele está traduzindo um gênero, um coletivo, né? Bom, aí eu acho que nesse ponto eu preciso me valorizar mais, entende? Eu preciso me cuidar mais, eu preciso trazer mais valor disso, tudo que eu estou te dizendo, que é tão importante também para mim dizer para você, eu estou dizendo para mim, agora, neste momento, né? O quanto eu preciso, fico até arrepiado, olha, de emoção, de pensar do valor que eu tenho para mim e para o outro. Eu preciso me conscientizar mais disso. Não estou dizendo de vaidade, não é disso. Eu estou dizendo, não é de saber porque é mestre, porque é doutor, porque não sei o quê, não. É de um cuidado consigo, entendeu? Para a transmissão disso para o outro, né? O valor que a gente dá para a gente mesmo, um espaço pequeno aqui de mim comigo no meu peito. Que lindo isso! Ai, que bom, essa conversa está boa, e eu gosto de conversar, então tem dificuldade para conversar. Tá lindo. Eu acho que foi uma conclusão belíssima. Alguém quer perguntar algo? Mas a gente pode finalizar. Enio quer deixar alguma mensagem, falar algo mais, Enio? Olha, se eu pudesse... Eu acho que é difícil fechar essa conversa com uma fala, com uma frase, né? Assim, porque ela é uma conversa muito rica, ela é profunda. Né? A gente fez um recorte da coisa aqui, né? Eu teria também coisas mais a dizer, assim, do meu próprio percurso de ir da experiência do mestrado, de encontrar todos esses desconfortos e fazer disso uma pergunta assim: há um outro gesto profissional, há um outro gesto humano? Tanto que na minha tese
numa parte dela, eu traduzo o que é o gesto profissional, não é o gesto do psiquiatra, o que é o gesto profissional? Essa coisa que rompe na atividade e que age de um debate, de uma manifestação, de uma síntese, de um debate de normas que aparece, entendeu? Então, eu convidaria as pessoas para o desconforto e para entrar nos campos de prática do ponto de vista da atividade. Aí eu acho que é um bom caminho para a gente fechar essa conversa assim. Muito obrigado às três pela oportunidade também de estar aqui num domingo tão bacana, conversando com vocês sobre isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E a todos que estão ouvindo também. Enio, foi riquíssima a nossa conversa. De novo, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado estar conosco. Poderíamos ficar aqui horas a fio, com certeza, desdobrando esses assuntos, trazendo novos. Sua abordagem é muito interessante, né? Muito rico trazer uma área tradicional com uma visão tão disruptiva e importante, principalmente nos dias de hoje. Então, esse foi mais um episódio. Queria agradecer a vocês que estão conosco. Se inscrevam no nosso canal, curtam no Instagram. E é isso. Até daqui 15 dias. Um beijo. Obrigada, Enio. Até logo, gente. Abraço.